A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Nós estamos recebendo hoje, aqui no nosso espaço A Hora do H, uma personalidade, uma grande protagonista que desenvolveu a sua expertise em prol do embelezamento, em prol da autoestima, em prol da boa aparência, em prol de todas as pessoas, principalmente, que por um motivo ou outro, pequenininho, grandão, não estão satisfeitos com alguma coisa em relação à sua aparência. A doutora Cíntia Cardoso, ela tem uma especialização que uma das especializações dela, eu quero acentuar aqui. Eu estou muito curioso, iniciando essa entrevista, eu quero logo declarar para vocês, eu estou muito curioso porque, de repente, eu comecei a ouvir falar em harmonização facial. Esse termo técnico, né? Harmonização facial. Todo mundo usando, e eu sou uma pessoa muito ligada à harmonização, só que a ver com vinhos, né? E quando colocaram facial no meio, eu digo, deve ser coisa boa, porque tudo que é bem harmonizado, tudo que tem equilíbrio harmônico, não pode deixar de ser uma coisa boa. Então, teve uma coisa, a Bruna, a assessora dela, me mandou um informativo. E no meio desse informativo teve um outro detalhe que virou um apelo para que eu convidasse a doutora Cíntia para vir aqui conversar com a gente. Porque eu sempre pensei o seguinte, e se uma pessoa mexe no seu rosto, e eu estou falando mexe para vocês entenderem, porque tem muita gente que, né, eu estou falando do jeito que você fala. Pessoas que mexem no seu nariz, por exemplo, harmonizam o seu rosto e depois se arrependem. O que essas pessoas podem fazer? Será que tem jeito? Vamos ouvir o que essa grande especialista, né, que é uma grande, para mim, eu olho para ela e vejo uma grande aliada das mulheres, porque todas as mulheres que eu conheci na minha vida, todas, sem exceção, são artesãs de si mesmas. Toda mulher tem a capacidade de ficar na frente do espelho e se transformar, e ficar mais bela. E a contribuição da doutora Cíntia é justamente isso, em prol da beleza, em prol da harmonia que impacta a autoestima das mulheres, dos homens, de todo mundo. Eu espero que você tenha se atraído, a partir de agora, para o tema que ela vai explorar aqui. E eu tenho certeza que ela vai fazer revelações incríveis, principalmente para as mulheres, todas as mulheres em geral. Doutora Cíntia, seja bem-vinda. Eu espero que eu não tenha dito nada que não esteja realmente harmonizando com a sua atividade profissional. Imagina, muito boa tarde, obrigada, fiquei super feliz pelo convite, adoro falar sobre harmonização. Então, a harmonização orofacial é uma especialidade que explodiu aqui no Brasil há pouco mais de 2 anos. Então é recente mesmo, né, doutora? É recente. Só um detalhe, a harmonização orofacial é exclusiva da odontologia, então como dentista eu vou puxar a brasa para o lado da minha sardinha aqui, mas tem vários colegas que são profissionais da área da saúde, que são também profissionais injetores, que trabalham com a parte de harmonização facial exclusiva, e a odontologia orofacial. E eu estou muito feliz, eu acho que falou tudo muito bem, principalmente quando fala na parte de harmonização, né? Então, o que eu posso dizer, já que a gente tocou no assunto do vinho, né? Quando a gente harmoniza vinho e vai escolher uma comida, ou sei lá, uma carne, um camarão, um peixe, um jaraqui nosso de cada dia, a gente tem que saber harmonizar o que vai realçar mais aquele sabor. Não é isso? Sim. Na harmonização, a gente também tem que fazer a mesma coisa. As pessoas, elas buscam hoje, né, fazer essa harmonização para que elas realcem maior a sua beleza ou controle os processos de envelhecimento, porque no fundo todo mundo busca um pouquinho mais de atratividade, né? Ou seja, no trabalho, na hora de você conquistar um cargo, que você tem que estar bem apresentado,
ou na conquista mesmo do nosso dia a dia, quiser arrumar um parceiro, uma parceira, ter alguém. Então a gente quer passar por todos esses momentos da nossa vida de uma maneira bem, com uma qualidade boa, né, e tendo aquele autocuidado que a gente sempre orienta os pacientes a fazer. Me diga uma coisa, doutora, como nasceu, né, de repente, essa nova atividade que é a harmonização orofacial? Ela foca essencialmente a partir de que momento, né, quer dizer, o paciente ele se torna alvo dessas técnicas e tudo mais? Qual é o objetivo? Historicamente, a odontologia, eu como ortodontista, sou ortodontista, minha primeira especialidade é orto, né? Então, ortodontista tenho mais de 20 anos. Então, quando a gente faz uma extração dentária, coloca um aparelho, a gente já muda um pouco o perfil do paciente, só mudando as inclinações dos dentes. Então, a odontologia ela já mexia com isso há muitos anos. A partir de 2016 e tudo, os primeiros cursos que foram feitos na área de harmonização foram para colocar aquela cerejinha do bolo que faltava da odontologia, porque a odontologia sempre foi muito intraoral, né? Mas assim, ao redor e por fora da boca tem toda a parte facial que é envolvida e que a gente alterava de alguma maneira, classicamente, com as outras especialidades. Então, a partir de 2015, 2016, a gente começou a introduzir alguns produtos que a gente conseguia utilizar, no caso, por exemplo, toxina botulínica, que todo mundo conhece como Botox, certo? Uhum. Todo mundo conhece como Botox e a gente precisava tratar esses pacientes para tratar de dor, né? Só que a odontologia não é exclusivamente dor, ela também é estética. Quando a gente prepara um sorriso, é estética também. Então, lentamente, a parte estética da toxina botulínica foi sendo agregado e, paralelamente, outros produtos foram sendo agregados e a nossa área de atuação aumentou. Em 2019, nós conseguimos regulamentar a especialidade de harmonização orofacial junto ao nosso Conselho Federal de Odontologia, né, o nosso Conselho de Classe, e explodiu isso no Brasil, porque todo mundo reabilitava internamente, mas faltava as condições periorais ao redor da boca, da face, que realmente vem fechar assim, a odontologia com chave de ouro, a finalização e o resultado dos tratamentos. Quer dizer que a orientação do tratamento, ela parte muito mais da profissional, no caso a senhora, do que do paciente? Ou existem casos que o paciente chega e diz, quer dizer, ele já vem com essa intenção e ele diz, olha, eu estou sentindo isso, eu mesmo estou me vendo, não estou gostando, eu queria modificar. E existe essa situação, doutor? Existe. Os pacientes hoje, eles já conhecem a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia. Então, eles vêm direto perguntar o que a gente precisa fazer, além da reabilitação dentária normal, eles já procuram direto fazer algumas alterações faciais. Então, é importante, porque como a gente mexe nessa estrutura da maxila e mandíbula, na estrutura óssea, então, fatalmente, a gente termina alterando algumas condições do tecido mesmo, do tecido mole, do que fica por fora da face. O que é mais alterado e que é acentuado, que as pessoas percebem? Existe isso? Existe. Eu acho que eu fico até depressivo na hora que a gente fala isso, porque a gente vai tendo alteração óssea ao longo da vida, a gente vai perdendo algumas alterações ósseas. Então, se você vê um esqueleto humano, você consegue ver só pelo esqueleto mais ou menos as conformações da face só pelos ossos. Então, a gente vai perdendo osso, a gente vai tendo os músculos mais flácidos ao longo da vida. Existe um deslocamento de gordura facial, porque embaixo da nossa pele tem umas camadas de gordura que ela, ao longo do tempo, ela vai se reabsorvendo ou então, infelizmente, vai deslocando, né? E vai tendo a queda das bochechas, um pouquinho de queda das pálpebras que a gente pode ir prevenindo ao longo do tempo. Doutora, existem pessoas que, por exemplo, eu tenho notado, e isso com frequência em público, as pessoas que fazem os preenchimentos labiais e eu, por exemplo, eu vi semana passada uma pessoa, eu estava em algum lugar, e eu vi uma pessoa que, para mim, notadamente, ela deu uma exagerada. Eu fiquei discretamente, de vez em quando eu dava uma olhada, e eu vi a desproporção, quer dizer, o meu comentário aqui tem a ver com a desproporção que eu notei nessa pessoa. Quando é que uma pessoa ela excede os limites da harmonização e de repente para ela está bacana, ela se olha no espelho
e acha legal, mas para a senhora, como profissional, houve um exagero. Existe isso com frequência, doutora? Existe. Na verdade, tem algumas histórias que aparecem na TV, a gente sabe de tudo na mídia, no Instagram. Então, às vezes, a pessoa passa do ponto e, às vezes, ela se arrepende também. Né? Mas os materiais, a maioria dos materiais, pelo menos, eles são provisórios. Existem materiais permanentes, então o grande cuidado que a pessoa tem que ter é não colocar um material permanente se ela não tiver certeza. Então, se você não tiver certeza do que você quer fazer na sua face, não vá para uma cirurgia direto, não coloque um material permanente. Você primeiro precisa fazer um ensaio com material temporário, que tem uma reversibilidade que é interessante. Então, se a pessoa se arrepender, ela pode remover. Doutora Cíntia, então o que a senhora está dizendo é que a pessoa vai e faz primeiro esse ensaio, ela passa um certo tempo com aquela aparência para dar tempo dela se arrepender ou não, dizer que está legal ou que não ficou legal, para que parta para a operação, o procedimento definitivo, é isso? Especificamente, por exemplo, da boca, nesse caso, que é o preenchimento labial que chama? O preenchimento labial normalmente é feito com material biocompatível, mas ele é reversível. Então, a pessoa no lábio, ela pode ir colocando esse produto aos poucos. Ele tem uma durabilidade de mais ou menos 1 ano. Então, você coloca um pouco do material, aí vê se gosta. O ideal é que a gente vá fazendo essa transformação lentamente. Até porque o lábio ele não tem espaço físico para muito produto, senão exagera. Você não pode, né, explodir aquele lábio ali. Então, você coloca primeiro alguma quantidade de material, a pessoa vai se adaptando com isso, depois ela pode aumentar os lábios lentamente. Quando a pessoa exagera, aí já entra num lado de desproporção assim, pessoal. Ela tem uma alteração na observação da própria imagem. Me diga uma coisa, eu estou tentando imaginar, por exemplo, criando uma situação hipotética. Eu chego no seu consultório e a senhora tem o quê? Exemplos de vários, né, várias bocas assim que a pessoa pode escolher uma daquelas ali, ou a pessoa já vem ela com uma foto de uma boca qualquer, que ela diz, eu quero a minha boca igual a essa aqui. E a senhora, por exemplo, já se viu em posição de dizer para essa pessoa, olha, eu acho que essa boca não combina com você. Chega a esse ponto, doutora? Chega a esse ponto. As pessoas às vezes chegam com um filtro do Instagram e dizem, olha, eu queria ficar assim. E aí é complicado, porque você não tem como imitar o filtro. Né? A gente não pode padronizar a boca das pessoas. Eu não posso pegar e dizer, olha, eu quero esse modelo e fazer tipo um carimbinho, assim, né? Não tem como você fazer isso em todo mundo. Eu aprendi nos meus estudos, inclusive, de planejamento e de visagismo, que tudo comunica. Então, quando você coloca uma boca exagerada, até o modelo daquele lábio, ele precisa ser estudado. Por exemplo, eu estou falando aqui para a maioria, então não sei, teu público pode ser misto, né? Homens e mulheres. Né? Então, na hora que a gente vai fazer uma boca masculina, a boca masculina ela não pode ter muito contorno, porque o contorno é uma característica mais feminina. Um lábio feminino, a gente pode fazer de vários modelos também. Pode ser um lábio mais carnudo, né? Tem um modelo que é famoso, que chama Miami Lips, que tem, tipo assim, 2 bolinhas aqui, né? Que dá aquela... É um lábio mais sensual. Ele não fica bem para todo mundo e não fica bem, às vezes, em todos os momentos. Então, eu preciso conversar com a paciente e perguntar para ela, olhar nos olhos e perguntar o que ela quer comunicar. A senhora tem alguma sessão, assim, de convencimento, inclusive, do seu argumento? Tenho, porque a gente tem que perguntar qual é o objetivo de imagem dessa pessoa. Ela precisa se comunicar, se ela é uma atriz. Aí todo mundo diz, nossa, eu vou ficar com a boca da Anitta. Gente, mas a Anitta é uma mulher extremamente sensual. Ela é sexual praticamente. Sim. Então, ela segura a onda de ter o lábio, de ter o corpo e de fazer o trabalho dela. Isso faz parte do objetivo de imagem que ela tem. A Anitta não é boba, ela sabe que aquilo ali conquista os pacientes, aí, os pacientes não, os fãs, no caso, né? Mais uma outra pessoa, outra que eu admiro, que eu acho maravilhoso, eu coloco isso na minha aula, por exemplo, a Kate lá da inglesa, lá, a princesa de Gales. Sim. A Kate ela é toda delicada, ela é discreta, então ela é estilo princesa. Então a gente não pode exagerar, porque ela tem um papel, que é o papel dela de ser princesa. Como às vezes as pessoas me procuram, eu quero ser Miss, fazer concurso de Miss, sei lá, Miss Amazonas. Então, a Miss ela tem um ideal visual que ela precisa entrar nesse contexto para que a comunicação de imagem dela não seja distorcida. Então, um apresentador de TV, uma moça que vai apresentar um jornal,
ela precisa ter uma comunicação de imagem, porque ela está ali para passar uma mensagem de uma notícia, mas ela não está ali para sensualizar, não é certo? Certíssimo. Então, a gente precisa entender qual é o contexto que a pessoa vive, qual é o trabalho que ela tem, o que ela precisa, o que ela gostaria de transmitir nessa imagem, para eu idealizar o lábio que seria ideal para ela. Lábio, nariz, face e transformações que a pessoa deseja, até porque ela precisa realçar o que ela tem de melhor. Né? Eu também já recebi pacientes que querem parecer com elas mesmas. Elas recebem, por exemplo, a foto dela mais nova e ela disse, olha, eu quero parecer comigo mesma, porque eu sou feliz assim. Eu mudei e não gostei da mudança. Né? Exatamente. Então, se for uma coisa que não é permanente, a maioria desses materiais eles são provisórios, ótimo, porque a gente tem como ter essa reversão do quadro. E depois, claro, se você gosta, tem outras alternativas que são mais permanentes. Aí você indica uma cirurgia, você indica outros procedimentos que vão ficar por um período maior. Porque o processo de envelhecimento, já dizia o Cazuza, o tempo não para, né? Sim, não, então, não. A gente sempre tem que fazer uma coisinha ou outra para segurar aquela pele, aquela nossa versão, que é a melhor versão, ali naquele ponto. Doutora Cíntia, todas as intervenções são realizadas pela senhora, não é isso? Nas suas pacientes? É a senhora quem trabalha no desejo de materialização das suas pacientes. Me diga uma coisa, uma menina de 16 anos, ela me disse, não fala, se tu falar meu nome eu te mato, não vou falar o teu nome. Não, sem nome. Sem nome, nada de nome. Ela perguntou se a senhora ajuda ela tem um sonho, se a senhora ajuda ela a ter um olhar amendoado, como o japonês. É possível isso? E eu vou logo fazer uma outra pergunta para a senhora que me foi feita e não querem que eu dê os nomes. Humberto pergunta da doutora Cíntia se eu consigo ter a mesma boca da Michelle Pfeiffer. Aí eu fui olhar, eu lhe confesso que eu fui olhar essa boca. Eu digo, a boca da Michelle Pfeiffer, eu sou fã dela. Aí eu fui olhar e tem uma diferença na boca da Michelle Pfeiffer. É possível isso, doutor? É dessa forma que funciona? Gente, a boca da Michelle Pfeiffer é espetacular. É mesmo, doutor? E ela tem uma característica que... E é natural, doutor? É naturalíssimo. Nossa, ela é maravilhosa. E ela tem uma característica que eu acho que, não sei se as pessoas talvez não vão entender, ela tem a pontinha do lábio dela, ela tem tipo um tubérculo invertido. É dificílimo fazer isso. Essa pontinha aqui. Essa pontinha é um pouquinho para dentro e dá um biquinho especial que só a Michelle Pfeiffer tem. Michelle Pfeiffer. É um lábio praticamente exclusivo. Sobre a outra paciente que quer fazer... É uma adolescente. Pediu para ele perguntar. Primeira coisa, a adolescente, ela ainda está em algumas fases de modificação. Sim. Então, só justificaria uma intervenção se fosse uma reparação ou uma reconstrução, porque isso não é uma moda. Ela está hoje com essa ideia. Daqui a 5 anos, ela mudou. Ela pode mudar. Ela pode mudar. Então, quando é um paciente muito jovem, eu já atendi alguns pacientes, mas, por exemplo, uma paciente com fenda labial, que todo mundo conhece popularmente como lábio leporino. Sim. Então, eu consegui adaptar para que ela tivesse, claro, uma qualidade de vida melhor. Então, algumas indicações em menor de idade tem que ter autorização dos pais e precisa ter uma indicação muito precisa. Não é só uma moda... Quer dizer, toda intervenção em menores de idade tem que haver autorização dos pais. Dos pais. Não é isso, doutor? Né? E uma razão específica para que isso aconteça, porque tem pai também que diz assim, olha, meu filho tem 16 anos, ele está fazendo contração aqui no frontal, na testa, ele contrai muito a testa, não pode colocar botox nele? Eu disse, gente, não, né? Porque a contração muscular é normal. Se ele não contraísse a testa, ele teria algum problema, mas se a contração da testa é natural. Sim. Então, a gente tem que filtrar essas solicitações para que a gente dê uma indicação precisa para as pessoas, para que a gente não vá envolvida na moda ou no fogo do efeito ali daquele momento e seja uma solicitação real, um desejo real. Né? Eu posso te contar, eu tenho um projeto que a gente lançou agora recentemente, está nascendo. O nome do projeto é o projeto Transforma. A gente atende na minha escola, porque eu atendo esses pacientes, na minha escola eu tenho esse projeto Transforma que a gente atua em pacientes em transição de gênero, por exemplo. Então eu vou fazer masculinização ou feminização. É uma troca, é uma mudança radical, entendeu? Isso precisa passar por avaliação. Você está falando de mulheres e homens trans, então? Mulheres e homens trans. Então, essa avaliação, ela precisa ser conversada.
né? O objetivo de imagem é a coisa mais importante que a harmonização pode fazer. Além de deixar, porque parece assim muito simples. Eu digo, eu só quero ficar jovem para sempre. Eu digo, nossa, eu também, mas não tem, nem só o Dorian Gray, né? Que sim, só fazer um pacto. Mas fora isso, a gente precisa conversar com a pessoa até que ponto ela quer essa mudança e a razão pessoal para ela fazer essa modificação. E é bom ressaltar novamente, doutora, que existe o procedimento ensaio e o definitivo. Então, é preciso traçar essa linha aí claramente, né, doutora? Do que é definitivo e do que é ainda só um ensaio para ver se a pessoa vai realmente querer aquilo para sempre ou não é isso? Exatamente. O fato de ser provisório, que as pessoas dizem, poxa, mas vai durar só um ano. O fato de ser provisório, gente, não é ruim. Porque na hora que você coloca um produto dentro de você, o que pode acontecer? O envelhecimento ao redor, ele continua acontecendo. Então, de repente, você coloca um material definitivo que isso, durante o tempo, ele vai deslocar para uma outra posição e aí não é legal quando quiser fazer futuramente um outro procedimento. É mesmo, então, é interessante que seja temporário, porque outras tecnologias vão sendo... vão aparecendo no mercado e você não pode queimar um procedimento que você fez antigamente por causa daquele produto que ficou lá, sei lá, 10 anos atrás, que impede, de repente, um procedimento mais moderno, que ainda nem surgiu, que ainda vai acontecer, quer dizer, você não vai poder fazer. Então, essa linha do tempo precisa ser conversada. As pessoas misturam muito o que é radical e definitivo do que um produto que você precisa colocar por um tempo, aí você vai se adaptando, aí depois surge uma nova coisa do mercado, que bom que é diferente e tem uma outra tecnologia mais moderna que você coloca e não tem problema. Então, as coisas vão ficando mais modernas com o tempo. Né? Ontem eu estava assistindo um filme antigo e que o computador que aparecia era um negócio que era o tamanho dessa sala. Sim. Agora a gente anda com um computador que é dentro do nosso celular. Então, se eu fosse me prender àquele passado, ali eu ia ficar ali atrás. Então, furando cartão, como eram as coisas que faziam aquele vestibular de 1900 antigamente que tinha, né? Porque eu sou velha, gente. Porque eu estou um pouquinho harmonizada. Eu sei. Me diga aqui uma coisa, doutora Cíntia. A senhora falou... lá na minha escola, a senhora falou duas. O que é a minha escola? A escola tem uma Start Class Cursos, que inaugurou em 2016. Eu tenho uma escola de pós-graduação que ensina os profissionais da área da saúde. A senhora tem uma escola? Eu tenho uma escola de pós-graduação. E eu ensino os profissionais da área da saúde que querem aprender a fazer harmonização, que querem ter essa visão, porque nesse ponto eu coloco na cabeça dos meus alunos que eles precisam ter essa percepção visual para tratar os pacientes. Eles não são meros injetores. Eu coloco um pouquinho na cabeça essa questão do visagismo, da intenção da imagem, da comunicação da imagem que a gente precisa ter na hora que vai elaborar um plano de tratamento. Não é assim uma coisa só, eu estou afim e vamos fazer. Doutora, a senhora também mencionou há pouco que o rosto de todos nós, ele com o passar do tempo, ele modifica, né? E me diga uma coisa, quem tem mais a papada, o homem ou a mulher? Ou isso é alguma coisa que tem a ver com vários fatores e nada a ver ser homem ou ser mulher? Vários fatores. Mas quem mais tem a papada? A tendência, vamos falar em tendência. Tendência, gente, simplesmente os meninos que são mais cervejeiros do que as mulheres. Então os meninos, eles ganham, tá? Os meninos ganharam dessa vez e eu achei até que foi bom, viu? Porque a mulherada se cuida mais naturalmente. Os homens, eles têm vindo agora, porque eles estão também quebrando um pouco desse preconceito com a harmonização orofacial. Só que os homens, eles são mais discretos. Então, a procura, por exemplo, eu trato as mulheres, eu trato alguns maridos. Os maridos, eles são mais discretos, eles têm mais cuidado. E os maridos lhe procuram mais para quê? Que tipo de harmonização? Para fazer um botoxzinho de leve, sem dar muito na cara. Sim, né? sim. Alguma coisa de bioestímulo de colágeno para melhorar um pouco da flacidez, porque senão as pessoas ficam com um aspecto cansado e eles não querem passar o aspecto cansado. O homem não pede necessariamente para rejuvenescer, mas eles querem tirar o peso de cansaço do dia a dia. E isso é uma solicitação interessante, porque são necessidades diferentes que a gente precisa atender. Então, a gente tem que ter essa percepção mesmo. Quando é que um homem ou uma mulher precisa, no tratamento, aplicação de colágeno, doutora? Quando a senhora decide isso, quais são os sinais que lhe dizem que é preciso uma aplicação de colágeno? Flacidez, hiperelasticidade da face,
A partir dos 30, mas quando eu digo 30 não é uma lei, porque tem gente que tem uma tendência maravilhosa, uma hereditariedade fantástica, que a pessoa parece que ela tem um negócio no tempo ali, que ela não envelhece. Então, tem o fator hereditário e tem os fatores do nosso dia a dia. Quem é o cara, a pessoa, né, de novo geral, a pessoa que é vida louca, ela envelhece mais rápido, porque ela não dorme tão bem, de repente, sei lá, fuma, ela tem uma vida Pessoas que trabalham muito durante a noite, isso pesa. Vira o plantão. Sim. Nossa, o sono, gente, o sono é rejuvenescedor e ele é reparador. Então, eu particularmente faço minha higiene do sono, eu gosto de dormir no blackout total. Eu tenho até aquele negocinho de tapa-olho. Isso é recomendado, né, doutora? Super recomendável, sabe? Como beber água, ter uma noite de sono é reparador. E quando a gente, por exemplo, tem filho, né, que aí acorda de madrugada, vai dar de mamar, nossa, gente, sim. Meu filho agora tem 22 anos, né? Mas eu me lembro daquela fase que eu ficava assim, esgotada, porque eu tinha que acordar várias vezes e tudo. Então o fato da gente quebrar nosso ritmo de sono, isso acaba com a gente realmente, isso envelhece muito. Então a gente procurar dormir bem, se hidratar minimamente, ter um mínimo de alimentação, de horário. E eu particularmente falho isso, porque às vezes não dá tempo mesmo, eu estou atendendo, e aí eu até esqueço de comer, depois que me dá fome. Aí na hora que dá fome, tu come igual uma louca, desesperada. Beber água é importante. Beber água, que tem que ter um alarme. Gente, eu nem bebi água até, olha. Não só nem beber água, nem eu vou beber água. Mas isso aí tudo é importante pro dia a dia. Porque senão a gente não faz síntese de colágeno. Gente, vitamina C, ela é a precursora de colágeno. Vamos esclarecer uma coisa? Vamos esclarecer uma coisa aqui. Bora. Doutora, antes era do horário tal ao horário tal. Aí depois eu li que não era mais esse horário, era do horário tal e horário. Depois disseram, olha, só 20 minutos, depois meia hora. Me diga aqui uma coisa, qual é o melhor, o ideal, o horário que a senhora recomenda para que as pessoas tomem um solzinho lá fora sem ter problemas de pele? Por exemplo, agora me deram, Humberto, de 10 horas até 1 hora da tarde, perfeito. Alguém me disse isso. Aí eu fico 10 a 1 hora da tarde. Quer dizer, qual é a sua opinião? Então, na hora que vai fritar, logo aqui, mano, depende de onde é que ele está falando. Está falando qual é o fuso horário. Pois é. Porque aqui em Manaus, 1 hora da tarde é um horário bem pesado. Mas é porque nesses horários, mas não precisa ser muito tempo. Na verdade, pois 15 minutos, 20 nesse minutos, horário de pico do sol, a gente também melhora a nossa síntese de vitamina D. Então, mas a gente não precisa fritar no sol, entendeu? A gente precisa, assim, 15 minutinhos naquele solzinho para fazer a síntese de vitamina D. 15 minutos, então, é rápido, não é para você para ficar torrando no sol. Sim. Gente, eu fiz todas as maluquices de adolescente para pegar sol. Isso para vitamina D, né, doutora? E o pior, isso é cumulativo na nossa pele. Todas as loucuras que a gente fez na adolescência, elas ficam para sempre ali com a gente. Então eu também, tá? Eu não sou assim perfeita, não. Eu fiz muita loucura quando eu era adolescente para pegar sol. Né? Hoje, obviamente, eu não faço mais. Eu uso o meu protetor solar o tempo todo. Embaixo da maquiagem eu uso. Todo mundo tinha que usar, homens, mulheres, tinham que usar a fotoproteção. A questão dessa pegada de sol é para melhorar essa síntese de D. Não é para a gente torrar no sol, de vitamina D. Não é para ficar torrando no sol ali eternamente. Então, existem algumas recomendações, mas claro, cada profissional vai recomendando de um jeito e as pessoas se confundem muito. Uma coisa é para você captar esse benefício do sol, né? Outra coisa é você ficar fritando no sol e arrebentar todas as suas células. Então, isso aí tem que, realmente, a pessoa tem que... A senhora recomenda a vitamina C no suco de laranja todo dia? A senhora vê alguma restrição em uma pessoa tomar o suco de laranja todo dia no café da manhã? Não, eu não vejo restrição nenhuma. A não ser que tenha uma restrição alimentar de alguma outra ordem, mas fora isso, toma o suquinho, ou então, quando não dá para tomar o suco, infelizmente, a gente tem que... Aí nós já estamos falando do C, né? Pois é, a gente tem que suplementar, mas ela é uma vitamina que ela é precursora do colágeno. É importante que as pessoas suplementem isso de alguma forma. E quando é que eu sei que falta C em mim, doutora? É exame de sangue. Aí tem que procurar um nutricionista ou um nutrólogo. Sim. Aí ele vai fazer uma investigação em cima, né, das tuas deficiências vitamínicas, minerais. É interessante a gente ter um profissional parceiro, né? Eu, como dentista, dentro da pós-graduação e lá junto com a gente, eu tenho as pessoas que eu indico quando
quando o paciente ele já foge um pouco da minha área de atuação, mas eu tenho os meus colegas que são da minha confiança, que eu peço para dar uma avaliada, para a pessoa melhorar de fora para dentro, porque a gente tem várias camadas, né? As camadas internas do nosso organismo, que tem que beber água e tal, e tem as camadas da pele, né? Então a gente precisa tratar em todos os níveis. E aí eu vou encaminhando, quando fica fora já da minha jurisdição, aí eu tenho que encaminhar para o colega. Doutora, quem quiser conversar com a senhora, fazer as perguntas que eu não lhe fiz, essas pessoas devem entrar em contato com a senhora através do quê? Do seu Instagram, Pode entrar em contato. Estamos colocando aí, não é, Paulo? Então, pode entrar em contato através do meu Instagram. Eu respondo todo mundo pelo direct. Quem quiser aprender também pode ir na escola, na Start Class Cursos, pode aprender lá comigo. Eu estou sempre lá. Onde fica a escola, doutor? Fica ali no Vieira Alves, na Rio Jutaí 433. Fica ali naquele burburinho ali do Vieira Alves, então é perto, todo mundo conhece ali aquela região e eu vou estar lá. Eu fico lá direto, todos os dias. E noites, que tem turmas noturnas também. Então eu estou sempre por lá. Doutora Cíntia Cardoso, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Que bacana que você veio aqui. E interessante como ela fala depressa, como a informação jorra, ela fica bem rápido. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tá nervoso? Ainda? É normal, né? Eu estou acostumado com essas coisas. Doutora, muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada também. E depois eu tenho que ver o dia para ele cantar, que ele vai deixar o dia. Pois é, dia 20 de abril, lá na Brateria Torino. Pronto. Tá bom? Obrigada. Doutora, muito obrigado. Que bacana. Foi ótimo. Olha como eu tô gelada. Tá mesmo. O gelo dela. Que coisa. Gente, por hoje é só. E amanhã, já que nós falamos em harmonização, a gente troca tudo aqui, tá? Amanhã é da água para o vinho. E eu convido todo mundo a assistir 2h da tarde. Vinhos, etc e tal. Vamos falar de coisas gostosas, saborosas e cheirosas. Até amanhã, gente. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.